Bom dia, meus prezados alunos. Estamos de volta com mais uma aula de língua portuguesa. Então, no caderno, você não vai precisar, no seu caderno pessoal, não vai precisar copiar os textos, tá? Você só vai copiar aqui o cabeçalho. Isso aqui tem que copiar e tem que preencher. E você vai copiar a atividade, ok? Então, não esqueça de colocar o seu nome completo. O seu nome não é para ser colocado lá embaixo no exercício, não. É para ser colocado no início da folha, lá em cima. Série e turma. Tem que copiar isso aqui e preencher, ok? Como vocês já sabem. Então, a nossa aula de hoje é uma leitura complementar. Mas para completar o que, professor? Completar o poema, ou melhor, desculpa, para completar a música, a canção que nós estudamos na aula passada. Clarice. O nome da canção foi Clarice, de Renato Russo. Ok? Vai completar essa leitura da aula passada. Aqui a gente vai introduzir alguns assuntos, como conjunções. Ok? Então, vamos ver essa leitura aqui. A Gaiola. De quem é esse poema? É de Maria do Carmo de Melo. Maria do Carmo de Melo escreveu esse poema. Vamos prestar atenção que ele tem algumas curiosidades e ele introduz o assunto das conjunções, ok? E era a gaiola, e era a vida, era a gaiola. E era o muro, a cerca e o preconceito. E era o filho, a família e a aliança. E era a grade, a filha, e era o conceito. E era o relógio, o horário, o apontamento. E era o estatuto, a lei e o mandamento. E a tabuleta dizendo é proibido. E era a vida, era o mundo e era a gaiola. E era a casa, o nome, a vestimenta. E era o imposto, o aluguel, a ferramenta. E era o orgulho e o coração fechado. E o sentimento trancado a cadeado. E era o amor e o desamor e o medo de magoar. E eram os laços e o sinal de não passar. E era a vida, o mundo e a gaiola. E era a vida, e a vida era a gaiola. Muito bem, pessoal. Então tá aí o poema. Ele tem algumas curiosidades, vocês precisam analisar, tá? Bem, aqui diz no poema várias coisas. E fala-se sobre uma gaiola. Tanto no título, né? Gaiola. O que é uma gaiola? E você pensa, né? O que é uma gaiola? Se possível, até você digita aí no Google. Vai no seu celular e digita aí no Google gaiola e coloca em imagem. Vai lá e coloca a imagem. Aí você vê a imagem de uma gaiola. Ou seja, uma prisão, né? Você está cercado. Até ele fala aqui em cerca também, ó. A cerca é para quê? Para cercar, para reter, para não deixar sair, tá? Ele fala também em muro. Mas será que tudo isso aqui é literal? Ou seja, é uma gaiola de verdade, é um muro de verdade, é uma cerca? Ou ele está falando em outro sentido? Vamos raciocinar, tá? Aqui também fala em relógio, horário, apontamento, algo que é proibido, né? Fala sobre nome, vestimenta, né? E sempre falando sobre gaiola, que é uma gaiola. Uma gaiola, ou seja, tem alguma coisa que você está cercado, que você está retido, está preso, tá? Fala-se também sobre coração fechado, orgulho, né? Fala-se que o sentimento está trancado a cadeado, ou seja, dando mais reforço à gaiola, que também é trancada por um cadeado. Existe o amor, mas existe também o desamor, né? Os laços, o que seriam esses laços? Serão laços que aprisionam ou serão relações, laços de relações, laços de família, laços de irmãos, né? Será que é esse relacionamento ou significa que os laços são aqueles nós que dão na corda para enlaçar, tá? Aí no final ele diz que a vida é uma gaiola. Era, né? É uma gaiola. Muito bem, pessoal. Então, esse primeiro momento aqui
Eu não vou introduzir agora as conjunções, falar sobre conjunções. É mais a parte interpretativa desse poema. Então, eu vou deixar vocês bem à vontade agora com essa atividade. Vocês vão escrever aí o que vocês estão entendendo do poema. Tá? Então, o primeiro quesito diz: o poema refere-se à vida cotidiana de uma pessoa. Ele já está dizendo. O poema refere-se à vida cotidiana de uma pessoa. Ele não está perguntando, minha gente. Ele está dizendo, ele está afirmando aqui. Esse poema está falando sobre a vida cotidiana de uma pessoa, ou seja, o dia a dia de uma pessoa. E ao modo como ela se sente. É uma afirmação. Aqui não é uma pergunta. As perguntas vêm aqui, ó, na letra A e na letra B. Aqui sim você tem que responder. Ele ali só deu uma dica. Olha, esse poema está se referindo à vida cotidiana, ao dia a dia de uma pessoa e ao modo como ela se sente. Agora sim, vamos lá. A pessoa em questão é homem ou mulher? Adulto ou criança? Você é que vai dizer. Agora, depois que você falar, por exemplo, se você disser aqui, é um adulto. Bom, agora você vai ter que justificar com elementos do texto. Ou seja, você vai copiar algum trecho aqui que prove que isso que você falou é verdade. É homem ou mulher, adulto ou criança. Você vai colocar aqui, é um homem, é um adulto, é um homem adulto. Aí coloca aqui alguma coisa que justifique isso. Ou você pode dizer, não, é uma mulher adulta. Tá? Aí você vai colocar aqui dizendo alguma parte lá do texto que justifique sua resposta. Ou você pode dizer, é uma criança. E bota alguma coisa que justifique lá, ok? Do texto. Letra B. A experiência vivida por esta pessoa é apenas particular, ou seja, essa questão que está falando aqui é uma coisa particular ou interessa também a todos nós? Ou será que se tiver alguma coisa que tenha algo aqui que seja comum a todos nós? Se tem algum problema aqui, será que todos nós enfrentamos esse problema? Ou é só um caso isolado aí dessa pessoa? Okay? A letra B está perguntando isso. Essa experiência, ela é apenas particular, pessoal, ou pode também representar uma experiência humana mais geral, ou seja, de todo mundo, de muitas pessoas? Então, você vai responder e justificar. Não é só dizer, não, sim, sim. Representa uma experiência humana mais geral, de muitas pessoas, sim. Mas você tem que justificar. Tem que provar com alguma parte. Não, é porque está dizendo aqui, ó, na linha tal, então isso aqui justifica. Você vai pesquisar lá no texto e ver alguma coisa que justifique a sua resposta. Segundo quesito. Tanto na primeira estrofe quanto na segunda são enumerados vários elementos da vida cotidiana dessa pessoa. Esses elementos ora se referem à sociedade, ora ao relacionamento entre pessoas. Beleza, agora vem a pergunta. Identifique no poema elementos ligados à vida social. Então você vai procurar aqui, dentro do poema, algum trecho que diga, que justifique, né, elementos ligados à vida social, ou seja, em sociedade. Beleza? E você escreve aí. Pula sempre 3 linhas no seu caderno para dar espaço para você responder, tá? Letra B. Palavras e expressões como orgulho, coração fechado, sentimento trancado a cadeado, amor, desamor, medo de magoar, referem-se ao mundo interior, ou seja, o mundo que está dentro da pessoa, aos sentimentos. Como essa pessoa vive do ponto de vista emocional? Você vai colocar aí. Como que essa pessoa pode estar vivendo do ponto de vista emocional? Ela é feliz? Ela é triste? Ela passa por algum problema? Ela tem qual sentimento, tá, que essa pessoa vive do ponto de vista emocional? Você coloca aí. E letra C, do segundo quesito.
No final do poema existe uma metáfora que resume que resume a forma como essa pessoa vive e se sente. Identifique essa metáfora. Muito bem, pessoal. Então, ele está querendo aí que você transcreva para cá a metáfora. Uma metáfora é uma comparação implícita entre duas coisas, dois elementos, tá? Vou dar um exemplo aqui, ó. Se eu disser assim, ó, a língua é um fogo. Isso aqui não tem nesse texto, é só um exemplo, tá? Estou dizendo aqui a língua é um fogo. Isso aqui é uma metáfora. Quais são as características de uma metáfora? Isso que eu acabei de falar, é uma comparação implícita, tá? É uma comparação bem distante e ao mesmo tempo próxima, se você for pesquisar as características de uma coisa e da outra. Então eu tenho dois elementos aqui, a língua e fogo. São dois elementos que eu tenho. E eu estou comparando os dois aqui. É uma comparação implícita, ou seja, o que é algo implícito? É que você não consegue ver claramente. Existe, mas você não consegue ver claramente. Ok? Então, é uma comparação entre duas coisas. E essa comparação é implícita. Olha, você vai ter que pesquisar os dois elementos que tem aqui para ver porque que ele está dizendo que um é o outro. Né? A língua. A língua que ele diz aqui é a nossa fala. A nossa fala. A nossa fala, ela pode elogiar e pode também discriminar. Ela pode dar elogios e ela pode também dar carão, pode falar mal de uma pessoa, de outra. A língua, ela pode fazer isso. A língua pode reconciliar as coisas e também pode afastar pessoas. A língua pode fazer isso, dependendo da nossa fala. A gente pode apaziguar, acalmar os ânimos, dependendo da nossa fala. E também a gente pode destruir muitas coisas com o que a gente fala. Muito bem, já analisei aqui a língua. Agora eu vou analisar o fogo. O fogo, o que é que o fogo faz? O fogo ele consome, o fogo ele destrói, o fogo ele queima. E qualquer coisa que o fogo queima, aquele material que foi queimado, que foi consumido, ele não volta a ser como era antes. Se eu pegar, por exemplo, uma folha de papel e rasgar ela em um monte de pedaços, eu ainda posso recuperar ela. Vai dar trabalho para eu catar cada pedacinho e colar, botar uma emenda, mas ainda pode ser recuperada. Agora, se eu queimar no fogo a folha de papel, ela nunca mais vai voltar a ser o que era antes. Muito bem, então, agora que eu analisei os dois elementos, ele está dizendo que a língua é um fogo. Ele está fazendo uma comparação de um com o outro. Certo? Então, aqui é uma metáfora, porque ele está dizendo que a língua ela tem o mesmo poder destrutivo de fogo. Então, os dois elementos, agora que eram distantes, agora ficaram juntos. Foi feita uma comparação e eles são parecidos. Então, isso é uma metáfora. A metáfora, outra vez vou dizer, ela vai comparar dois elementos implícitos, fazer uma comparação implícita, tá? E ao mesmo tempo próxima, vai trazer os dois próximos. E sempre tem o verbo ser ou estar para fazer essa comparação, ok? Então tá aí um exemplo de metáfora. Ele diz aqui que no final, né, do poema existe uma metáfora. Há uma metáfora. Aí ele pede para você transcrever essa metáfora para cá. Coloque ela na resposta aqui. Ok, pessoal? Então é isso. Espero que todo mundo responda e envie no privado. Beleza? Tchauzinho, até a próxima. Qualquer coisa pode me chamar no privado aí do WhatsApp, ok? Tchau.